7 horas mais 32 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. Horas mais 33 minutos. Vamos então aos principais destaques desta quinta-feira. Prefeitura de Jacareí publica na sexta-feira, portanto amanhã, o decreto que regulamenta a retomada de atividades. E ao vivo, Ana Lúcia Ferreira. E a quarentena foi prorrogada pelo governo estadual até o dia 15 de junho, com permissão para a reabertura de algumas atividades econômicas. E o destaque esportivo, Luiz de Oliveira. Conmebol bate martelo. Setembro volta os campeonatos na América. E mais, igrejas não foram contempladas no plano de reabertura do governo estadual e seguem com a orientação de evitar aglomeração, hein? E hoje nós teremos como convidado o ex-vereador Maurício Raca, ele que participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 34 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 28 de maio de 2020, uma quinta-feira gelada em todo o Vale do Paraíba. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, mesa de som, Robson Barros, editoria do Esporte, Luiz de Oliveira, reportagens Ana Lúcia Ferreira e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. Apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quinta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Antes de falarmos sobre a previsão do tempo, olha, nós estamos aqui com a previsão do tempo, com a temperatura, né, das principais cidades aqui do nosso Vale do Paraíba. Jacareí está com 8 graus nesse exato momento, Santa Branca 8 graus, Igaratá também 8 graus, São José dos Campos 8 graus, Paraibuna 9, aí tem Jambeiro também com 8 graus, Monteiro Lobato com 9 graus, então, portanto, aí temperatura muito baixa nesse exato momento aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Segundo o CPTEC, nesta quinta-feira o dia será ensolarado em toda a região metropolitana. As temperaturas máximas estarão em discreta ascensão e as mínimas chegaram hoje de manhã a 0 grau na Serra da Mantiqueira, hein? Com ocorrências também de geadas, principalmente ali em Campos do Jordão. A umidade relativa do ar continua bem baixa no período da tarde, caracterizando pelo menos estado de atenção e, logicamente, provocar aí transtornos alérgicos a pessoas mais sensíveis, além desse tempo muito seco, além de contribuir para a propagação de queimadas e piorar a qualidade do ar ainda. Então, portanto, tempo muito seco, baixa umidade do ar e a ascensão de temperatura vai ser muito baixa no dia de hoje. Nós não deveremos passar hoje dos 26 graus. Estradas. 7 horas mais 37 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. Atenção, motorista! Ana Lúcia Ferreira já chegando com as informações atualizadas. Oi, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que acompanha a Rádio Mensagem nesta quinta-feira. Nosso boletim mais rápido, mais sucinto, por conta justamente desta baixa movimentação nas estradas que cortam a nossa região. Essa olhada rápida que eu dou neste momento na rodovia Presidente Dutra, consigo ver aqui pelo mapa uma boa movimentação, o motorista faz um bom caminho, chegando até a capital paulista sem dificuldades e não há registro de acidentes nas últimas horas. A situação é semelhante também nas demais rodovias que cortam a nossa região. Mercado financeiro.
7 horas mais 37 minutos. A economia brasileira fechou mais de 1.100.000 vagas de trabalho com carteira assinada entre os meses de março e abril. A informação foi confirmada ontem pelo Ministério da Economia. Os números do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, são os primeiros a trazer o retrato do impacto da economia e também da pandemia no coronavírus no mercado de trabalho. A pandemia ela foi decretada, para se ter uma ideia, pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março. O Brasil registrou a primeira morte pelo vírus no dia 17 de março. E a pandemia levou governos a adotarem medidas de restrição e isolamento social para reduzir a velocidade do avanço da doença. No Brasil, a estimativa mais recente dos economistas dos bancos é de que a queda é de quase 6% para o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, ontem, mais de 1.100.000 postos de trabalho fechados em um mês por conta desta restrição. Esporte. 7 horas mais 38 minutos. Conosco hoje o comandante do Panorama Esportivo, o editorialista do esporte hoje é o Luiz de Oliveira. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Doni, Robin e a todos do Jornal da Mensagem. Muito frio por aí? 8 graus apenas, viu, Luiz? Que beleza, hein? Adoro esse tempo, rapaz. É psicológico, Luiz? Não, o frio é psicológico. Vamos voltar àquela conversa de 5 anos. O frio é psicológico. Você só sente se você achar que tá frio. Então o senhor está hoje de manga de camisa, de regata? Tranquilão, de uma bermuda, entendeu? Frio é psicológico, aguenta as pontas aí. Mas, meu caro, você sabe que ontem à noite, tarde e noite, né, se encerrou pela madrugada fora a Conmebol bateu o martelo ontem, taxativa, imperativa, que Sul-Americana, que já estava em andamento quando parou, a Libertadores, que estava em andamento também quando parou, volta impreterivelmente, essa é a palavra-chave, no mês de setembro. Eles só vão dar um ajuste, que data, se pode ser 2 ou 3 de setembro, ou coisa que eu valha, mas setembro está cravado pela Conmebol a volta, né, dessas competições na América do Sul. Um detalhe importante, meu caro, é o seguinte, numas falas lá, aquele que é lançado em ata, lá diz que o país que estiver ainda em condições, né, críticas com relação à pandemia, o time daquele país vai jogar em outro país, né, vai se deslocar para outro lugar, para poder manter a rodada. Pergunto-lhe, qual país que está em situação privilegiada em relação à pandemia? O senhor pode me responder? Na América, nenhum. Todos em situações dificílimas, né? Principalmente aqueles países mais já complicados, que a gente sabe em situação de saúde já natural, saúde natural, não precisa ter pandemia não. Tem país na nossa região por aqui que pandemia de tudo, pandemia de fome, de esgoto, tem pandemia de tudo. Então, eu queria saber como é que eles vão fazer esse remanejo, mas a palavra-chave é impreterível. Setembro vai invadir o calendário de 2021, todos eles já têm ciência disso, falam até mês de fevereiro para a semifinal e a final da Libertadores, mas eles entendem que todos podem fazer aí uma adaptação, fazer uma adequação, um ajuste, né, esportivo nos calendários e poder, então, a Conmebol promover as finais de Copa Sul-Americana e a Libertadores. Vamos aguardar, porque estamos entrando já em junho e julho, são 60 dias para começar em setembro, que talvez possa, que Deus queira, né? Oxalá, meu caro, que possamos então ter mais uma maneira de segurança, enfim, uma coisa mais amena ao mundo, principalmente na América do Sul, e aí sim podemos nos contemplar com a volta da Conmebol, não? Não, concordo plenamente, Luiz. Eu acho que tem que ter coerência, tem que ter aí parcimônia em relação à volta, mas eles vão ter que entrar num acordo para que todos voltem em igualdade de condições. Simultaneamente, físicas, né? Exatamente, simultaneamente. Simultaneamente, porque a gente, usando essa colocação sua, nós estamos vendo, ouvindo e assistindo e lendo no país aqui que, por exemplo, especificamente o Flamengo, né, que foi para o confronto com o governo e prefeito do Rio de Janeiro, bateu de frente,
fez valer a sua força, seu nome, a sua pujança no futebol e fez goela abaixo desses dois poderes executivos para voltar, e voltou mesmo, e com isso já atiçou outros, exceção do Botafogo e do Fluminense, que são aí os meninos rebeldes da situação, conforme foram chamados lá no Rio de Janeiro, que não aceitam a volta dessa maneira, mas veja só, teria que usar exatamente. Aliás, o Campeonato Paulista, na Federação Paulista, os grandes, né, a Série A do Paulista, dentro do que você falou, reforçando, todos são unânimes, existe um pacto que todos os grandes, todos os times do Campeonato Paulista da Série A vão voltar a treinamentos na mesma data, no mesmo horário, enfim, tudo dentro daquilo que vai ser dentro de um cronograma. Todo mundo se apresenta às 9 horas? Sim, então todo mundo pode começar às 9 horas. Não tem um que vai começar às 8, não. Esse é o pacto, né? E também, talvez, se a Conmebol fazer isso que você está falando, que se faça aí um pacto, uma obrigatoriedade, simultaneamente todos voltando no mesmo dia, na mesma hora ou na data, seja lá o que for, aí sim, porque dá condição de igualdade e de preparo. Por exemplo, citando o caso especificamente do Flamengo, o Flamengo já está com quase 10 dias de treinamento. Fica aquela pergunta que todo mundo está fazendo na televisão, não é novidade nenhuma que eu vou falar, mas jogar contra quem? Então, está aí há 10 dias. Inclusive, teve um fisiologista dando uma entrevista na Cultura recentemente, 3 dias atrás, muito interessante. Ele dizia o seguinte, que o Flamengo, como exemplo, vai chegar num ápice dos seus treinamentos, que se passar dali, daquela prateleira, os jogadores podem estourar, os jogadores vão entrar por uma estafa física. Pergunto-lhe outra vez, valeu a pena a antecipação? Não valeu. Eu não sei o que está acontecendo com a mente desse pessoal que dirige o nosso futebol. Mas a grande notícia, vamos aguardar que seja grande, né? Repito, e oxalá que seja uma grande notícia, é essa da noite da Conmebol, que bate um martelo. Setembro, impreterivelmente, é a volta da Sul-Americana, da Libertadores, vai invadir o calendário 2021, não tem problema nenhum para nós. E a gente vai ficar nessa expectativa aí, até porque queiramos ou não, né, apesar que todo mundo bate, porque tem, o futebol é mais importante do menos importante diante da situação perfeita. Palavra cabível em todo sentido, mas queiramos ou não, ou também o futebol é uma indústria. Futebol produz geração, produz riqueza, então também precisa ser pensado de uma maneira de se voltar com segurança. Uma outra coisa, o futebol, queira ou não queira também, é o ópio do mundo. O futebol, não estou falando Brasil, não estou falando América, não, estou falando do mundo. Veja a Alemanha, vide a Alemanha, agora a Dinamarca já voltou ontem, com todo o vapor, fazendo os campeonatos dele, e assim vai, a Romênia já estava voltando, a Itália já está voltando, a Espanha já está se preparando para isso, porque queiramos ou não, meu caro Doni, e você, ninguém melhor do que nós, sabe muito bem disso. O ópio do mundo chama-se futebol, ou não? E dá dinheiro, né, Luiz? É uma indústria. Uma indústria, né? É uma indústria, né? Como diz, uso sempre essa palavra, um dia que o senhor encaixou no panorama. Futebol é business, é isso? Exatamente. O senhor lembra, né? Você tá com memória boa, Luiz? Não, rapaz, o que é isso, rapaz? Tá com memória boa. Faz uns 7 anos que o senhor falou isso, mas não foi verdade, porque a discussão estava tão importante, tão gostosa, tão esclarecedora de opinião, que quando a palavra entrou, apesar dela não ser nova, mas encaixou tão perfeito, que é isso exatamente, futebol é business. E não podemos negar isso, por mais que outras pessoas, os radicais, aqueles que eu chamo, né, de repórter, jornalista de ar-condicionado, que não conhece um campo de futebol e dá palpite, mas é a verdade, é business e acabou, tem que voltar. Volta com segurança, pelo amor de Deus, volta com bonitinho, volta aí, voltado, rodeado de toda a segurança possível com relação à saúde, mas é business e nós não podemos entrar em outra discussão. Tá certo, então. O senhor volta daqui a pouco? Volto para falar, inclusive, como não foi feito, você sabe que a gente trabalha pela madrugada, uma coisa interessante também que aconteceu à noite, ontem, devido aos replays que passam os programas, sabe quem que o Dedé
Sabe quem que o Dedé culpou para eu encerrar esse primeiro bloco? Sabe quem o Dedé culpou pelo rebaixamento do Cruzeiro? Rogério Ceni. Rapaz. Rogério Ceni. Eu queria só deixar registrado aí, porque as nossas participações, né, já praticamente já estão aqui editadas por aqui, mas eu queria deixar registrado. É brincadeira, isso aí eu volto também para o segundo bloco. Um abraço, Luiz de Oliveira, volta daqui a pouco com as informações do esporte. Dedé tá culpando o Rogério Ceni, então, pelo rebaixamento, que coisa, hein? 7h48, conosco já, a Ana Lúcia Ferreira está com frio, 8 graus hoje, não é brincadeira não, hein? Mandando um bom dia para todo mundo tomando café agora, ouvindo o Jornal da Mensagem, vamos às informações então. E aí, Ana Lúcia Ferreira, muito bom dia. Oi, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a Rádio Mensagem. Ainda bem que rádio não tem imagem, viu, Doni? Senão o pessoal ia ver aqui como é que é a minha coberta que está aqui na minha cabeça. Mas a minha voz está aqui concentrada nas notícias e para dizer exatamente o que todo mundo quer saber, né? Aquele plano de flexibilização que foi, enfim, divulgado ontem, quarta-feira, pelo governador do estado de São Paulo, João Dória. Nós temos aqui informações, Doni, em relação a isso, e a informação que eu destaco para o nosso ouvinte é a seguinte: essa quarentena, ela foi, na verdade, prorrogada, né, em primeiro lugar, essa primeira informação, pelo governador do estado de São Paulo, até o dia 15 de junho, com a permissão para a reabertura de algumas atividades econômicas dentro de um plano de flexibilização para cada região do estado de São Paulo. A região metropolitana do Vale do Paraíba terá atividades liberadas para retomarem o atendimento presencial a partir do dia 1º de junho, mesmo que ainda de forma parcial e ainda com o cumprimento de protocolos de segurança, de higiene e com redução do fluxo e horário. Haverá também a retomada de atividades imobiliárias e concessionárias, escritórios, comércio em geral, incluindo o comércio de rua e shopping centers. As atividades liberadas seguirão um protocolo sanitário indicado pelo Estado e produzido após negociações com entidades setoriais, como a Associação Comercial e outras entidades que representam aí as empresas. Para o comércio, de um modo geral, se exigirá o distanciamento social, também a oferta de álcool em gel para funcionários e clientes e a comunicação para orientar os frequentadores. Os critérios, Doni, os critérios para essa reabertura, a definição, na verdade, ela estabelece que os setores da economia que desejam essa reabertura devam apresentar planos com protocolos para as prefeituras e caberá às gestões municipais definir quem e quando poderá reabrir o comércio. O que vai ser levado em consideração também é importante dizer: as regiões serão avaliadas periodicamente de acordo com indicadores de saúde, verificando se elas estão cumprindo os critérios para avançarem a uma fase de maior relaxamento a cada 14 dias, ou voltar para uma fase mais restrita a cada 7 dias. Ou seja, tudo vai depender também do número de casos de cada cidade. E se ao reabrir o comércio, essas cidades não terão aí uma segunda onda de contágio, o que também é um risco assumido neste momento, uma vez que a pandemia está no seu auge no estado de São Paulo e também no Brasil. Ontem, ainda nesta coletiva, Doni, os responsáveis pelo comitê ali da Covid-19 no estado de São Paulo foram enfáticos em dizer que o estado de São Paulo estava, em um primeiro momento, no começo da quarentena, com uma grande fatia aí dos casos de Covid-19 e de mortes em todo o Brasil, algo em torno de 60% desses casos e de mortes. E agora esse número diminui consideravelmente, aí passando para uma fatia bem menor, bem menos significativa. Segundo os especialistas, isso é fruto do isolamento social que foi seguido de alguma forma em São Paulo, na capital paulista e também no interior paulista. Então eles demonstraram por meio de números que mesmo com um grande número de casos, a essa altura o número de casos deveria ser ainda maior do que nós estamos vendo agora, se não fosse o
isolamento social. E detalhe importante também, Ana, que a questão da utilização de máscaras continua, né? Sim, Doni, continua a utilização de máscaras e é importante dizer e reforçar aqui para o nosso ouvinte, nós temos muitos ouvintes idosos que estão nos ouvindo, que esse processo de flexibilização é um processo voltado exclusivamente ou preferencialmente para a questão econômica, porque a pressão econômica é realmente muito grande, lojistas, empresários, pequenos, médios empresários estão agonizando, precisando realmente retomar essas atividades, mas o vírus continua circulando. Então, existe também essa preocupação, Doni, de que quando for aberto o comércio, haja uma debandada de pessoas, né, que estão aí há 2, 3 meses dentro de casa e que irão até esses lugares simplesmente para dar uma volta, né, respirar um ar. É importante lembrar que o vírus continua circulando e mesmo com o uso de máscaras, o risco de contágio é muito grande por conta do tato ali, né, de você colocar a mão em objetos, mesmo que vá de carro, né, vai acabar indo no shopping, né, pegando alguma coisa, um objeto, e isso traz um risco de contágio muito grande. Então a gente alerta as pessoas para que mesmo com a flexibilização ainda mantenham de alguma forma esse isolamento social até que tudo isso passe. Agora você deu uma informação, Doni, que eu não tenho aqui em relação às igrejas, que é uma informação que o nosso ouvinte quer muito saber. Isso foi divulgado ontem pelo governo do estado, Doni? Olha, Ana, essa informação não foi fixada pelo governo do estado, mas não foi tocada em relação à abertura das igrejas. Ela continua com a mesma restrição, ou seja, a questão a mesma restrição de antes das igrejas. Então, vai ter missa, vai ter culto, vai ter, então, reuniões. Isso não vai ter ainda. A questão das igrejas vai, acho que, para o segundo momento ainda. Ainda vai para um segundo momento, não nesse primeiro momento. As igrejas são mesmo um grande foco aí de aglomeração, né, inevitável, não tem como a gente ir contra isso, né, e aí a gente entende por que o governador não quis, nesse momento, aí explicitar essa abertura desse segmento que é tão importante, sobretudo aqui para os nossos ouvintes da Rádio Mensagem. Exatamente, e tem muita gente já me ligando aqui justamente para saber, né? E logicamente a gente aguarda as orientações aí do nosso bispo, da arquidiocese, enfim, para as nossas autoridades religiosas, para que a gente possa tomar a melhor medida possível de prevenção também. Não adianta, vamos todo mundo agora e ainda está no meio desse furacão que, como você frisou bem, a preocupação é econômica, é simplesmente econômica, né, Ana? Doni, simplesmente econômica, né? Não dá para relaxar agora. O nosso ouvinte, na prática, ele vai ver mais comércios abertos, funcionando, né, para eventualmente fazer uma compra, mas a orientação ainda é a mesma, uma vez que nós ainda estamos no pico dos casos. Acabei de ver aqui na internet, Tony, 25 mil mortes no Brasil, é isso mesmo? Exatamente, infelizmente. 25 mil mortes. Ontem vi também Estados Unidos bateu 100 mil mortos. E ontem ultrapassou outra vez mais de 1.000, né, óbitos registrados ontem também no Brasil. Exatamente, que é mais um ponto que a gente vem falando aqui, sinalizando aquela subida, né, a subida da montanha-russa. Então, a gente percebe que nunca baixa, fica entre 800 mil, 800 mil. Um dia 800, no outro dia 1.000, mas nunca para, né, de acontecer aí os 1.000 casos, o que sinaliza que a gente ainda está indo para o cume da montanha, né, Doni? Semelhante à Itália, que ficou muitos dias com 900 mortes, todos os dias, né, cerca de 15, 20 dias. Isso que eles estavam praticamente em lockdown, né, e ficaram aí bons dias, tendo vários dias, 900 mortes. Nós não estamos em lockdown, isso demora muito mais para diminuir. Tá certo, Ana Lúcia. Se você tiver qualquer outra informação, Ana, microfones liberados e abertos para sua participação. Muito bom dia, meinha no pé, toquinha e volta aí para o aconchego, hein? 2 meias, viu, Doni? Bom trabalho por aí. Tá bom, um abraço. Bom dia, Ana Lúcia Ferreira com as informações aqui do nosso Jornal da Mensagem. E olha, o governo de São Paulo, então, ele anunciou ontem o plano de flexibilização da quarentena e retomada da economia com condições diferentes para cada região do estado e também no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba foi classificado na fase 2 do plano, que permite a abertura de alguns tipos de estabelecimentos a partir do dia 1º de junho, a partir da semana que vem.
O presidente do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, que é o prefeito de Jacareí, o Isaías Santana, ele afirmou que a classificação atende a 75% do que a região esperava para este momento do plano de retomada das atividades. Abre aspas. Salões de beleza, cabeleireiros, eram algo que acreditávamos que poderia liberar, agora seguindo os cuidados, mas foi adiado para a fase 3. Então, salões de beleza e cabeleireiros ainda não está contemplado neste momento. Seguindo a fala do prefeito, assim como os bares, restaurantes similares, achávamos também que a taxa de ocupação poderia ser de 30%, em vez de 20%. Em compensação, não esperávamos shopping centers. Agora, liberaram na fase 2. Essa também é a minha preocupação com a abertura dos shoppings, né? Embora aí tenha a questão econômica, mas como você vai medir o número de pessoas que vão dentro de um shopping? Como você vai controlar as pessoas que vão dentro do shopping? Achávamos que isso poderia esperar um pouco, né? Segundo o prefeito de Jacareí. Então conseguimos 75% do que pretendíamos, disse aí o prefeito, que é o presidente do CODIVAP. Agora, após ontem, né, o anúncio, e quem participou também, o prefeito de São José comemorou, né? O prefeito de São José comemorou essa abertura e, a partir de hoje, a Prefeitura de São José dos Campos já publica um decreto nesta quinta-feira. O prefeito Felício Ramute, ele comemorou a possibilidade de reabertura gradual das atividades. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Olá, ouvintes. Aqui é Fábio de Albuquerque, coordenador regional do IBGE em Jacareí. Depois, então, a gente vem com o Fábio Albuquerque, né? Aliás, depois a gente vem com o Fábio Albuquerque. Desculpa, Robinho, aí. Eu anunciei errado, né? Aliás, é a fala do prefeito Isaías, o prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute, que fala justamente sobre essa reabertura do comércio. E em São José dos Campos, o prefeito de São José, o Felício Ramute. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho para aqueles que estão ainda em dúvida o que vai acontecer a partir do dia 1º e o que ainda nós vamos definir entre amanhã e depois, para publicar também um decreto municipal. Primeiro, dizer a vocês que a minha sensação agora, nesse momento, é que eu estou 30 dias atrasado, né? Há 30 dias atrás, a gente tinha publicado um decreto, na verdade, mais do que 30 dias, né, doutor Daniel? Foi no dia 17, 40 dias atrás, a nossa equipe do comitê tinha feito vários levantamentos, apontamentos, tanto do ponto de vista epidemiológico, científico, técnico, que apontava a possibilidade da nossa cidade, da nossa região, ter a retomada das atividades. Então, chegou 40 dias mais tarde, mas está aqui, chegou, né? E a gente quer compartilhar com vocês o que vai acontecer a partir do dia 1º. Alguns detalhes vocês ainda vão saber porque nós vamos publicar um decreto, e isso é necessário. Então, o governador publicou linhas gerais e nós agora podemos fazer um decreto mais rigoroso ou mais detalhado até daquilo publicado pelo governador. Lembra que é o nosso decreto 18.506. Provavelmente vão ficar muito próximo daquele decreto anterior, com a diferença daquilo que a gente chamava de primeira fase. A gente incluía no nosso decreto salão de beleza. E agora o governo não permite a inclusão do salão de beleza. Então, essa é a primeira mudança. Então, o que nós vamos ter de novidades? Atividades imobiliárias estão permitidas, vamos ter os regramentos, as concessionárias, os escritórios, o comércio em geral, shopping center também, que volta então à atividade. Essas atividades voltarão a partir do dia 1. A regra para cada um nós vamos discutir ainda ao longo dos próximos dias, provavelmente muito próxima daquilo que nós já fizemos no nosso decreto, que inclusive tinha também suas regras gerais. Foi o decreto de 18.506, de 17 de abril, onde a gente detalhava aqui. O que nós não faremos mais agora é aquela licença provisória, nós vamos fazer a licença e vamos seguir o plano do governo, que caso seja necessário, vai deixar de ter atividade se nós piorarmos os nossos indicadores. Inclusive, o prazo de análise de 15 dias era o prazo proposto por nós também, na época, no monitoramento. Então, ficamos contentes, porque eu acho que o Plano São Paulo demonstrou, doutor Danilo, a capacidade e eficiência da equipe que estava envolvida quando nós criamos o nosso plano aqui, que deu origem ao decreto. Muito bem, então, São José já analisa o decreto hoje, para algumas atividades a partir do dia 1º de junho,
E a Prefeitura de Jacareí publica amanhã, sexta-feira, o novo decreto que regulamenta a retomada de setores da economia a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. O documento seguirá diretrizes divulgadas pelo governo de São Paulo, que autorizam prefeitos a conduzir e fiscalizar a flexibilização de setores segundo as características dos cenários locais. O prefeito Isaías Santana, ele citou então aí que a liberação foi importante, disse que é bastante positiva pelo governo do estado e citou aí a retomada de profissionais liberais, como o comércio de rua e também aí do shopping de Jacareí. Segundo Isaías, embora com restrição de horário e da capacidade de pessoas nesses estabelecimentos limitada a 20% de sua capacidade, o mais importante é que o governo do estado sinalizou essa retomada com a participação direta dos municípios. Quem conhece a cidade é o prefeito, né? Quem sabe aí dos mecanismos é o prefeito, né? Quem sabe aí dos vendedores ambulantes, dos bares, dos restaurantes é o prefeito. Então cabe a participação ativa dos prefeitos também. Em relação à retomada de aulas presenciais no setor de educação e o retorno da capacidade total das frotas de transportes, aqui em Jacareí seguem sem previsão e também segue sem previsão aí também no estado de São Paulo. Nós vamos a um breve intervalo, Robinho. A gente volta já com muito mais informação, trazendo para você detalhes importantes ainda nesta edição de quinta-feira. E você pode já mandar a sua opinião, a sua participação conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. O que você achou aí da flexibilização aí do governo do estado de São Paulo e também para os municípios? Você acha que poderia abrir mais, poderia abrir menos? O que você entende? Qual que é a tua opinião? Mande pra gente, 97411-0125, a tua opinião aqui no Jornal da Mensagem. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 8 minutos, muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, hoje 28 de maio de 2020. Vamos então, manchetes dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Correio da Bahia, Rui Costa diz que casos de coronavírus se estabilizaram nos últimos 4 dias. A Tribuna da Bahia, Bahia fica em segundo lugar em ranking de desmatamento da Mata Atlântica. Jornal Globo, dono da Smart Fit, pedia em grupo dinheiro para impulsionar mensagens contra o Legislativo. Jornal O Dia, por unanimidade, Supremo Tribunal de Justiça rejeita federalização do caso Marielle. Jornal O Extra, Justiça do Rio determina que deputados presos na Furna da Onça reassumam cargos na Alerj. E Assembleia do Rio de Janeiro. Jornal Folha de São Paulo, em reunião com ministros, Bolsonaro critica Supremo Tribunal Federal e ameaça resistir a decisões da Corte. O Estado de São Paulo, Bolsonaro sancionou socorro a estados e barrou o reajuste de servidores até 2021. Correio Brasiliense, Brasil chega à marca de 400 mil casos e 25 mil mortos pelo coronavírus. Ontem foram 1.086 óbitos. Valor Econômico, inquérito revelou organização criminosa, o que diz o relatório do Supremo Tribunal Federal. O Estado de Minas, Sarah Winter, pediu para ser presa ao ameaçar Alexandre de Moraes, o que diz o procurador. Jornal do Comércio, profissionais de serviços essenciais enfrentam medo e falta de equipamentos. O Diário de Nordeste, decreto de isolamento será prorrogado com previsão de retomada gradual da economia. 0 hora, Estados Unidos passam de 100 mil mortos, maior número no mundo. E os jornais regionais destacam: o Vale, em um mês, casos de Covid-19 aumentam 343% e mortes crescem 162% no Vale do Paraíba. E o Diário de Jacareí destaca: governo de São Paulo apresenta plano de retomada a partir do dia 1º de junho. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 10 minutos, 8h10, e o IBGE também entra na luta contra o coronavírus. Conosco o coordenador regional, o Fábio Albuquerque. Olá, ouvintes. Aqui é Fábio de Albuquerque, coordenador regional do IBGE em Jacareí.
Em parceria com o Ministério da Saúde, o IBGE divulga no portal das cidades os números atualizados diariamente da pandemia Covid-19 por município. Essa iniciativa visa dar maior transparência às informações e possibilitar as análises regionalizadas. Como o avanço não é igual em todos os municípios, é uma ferramenta que possibilita individualizar as ações. Para maiores informações, é só acessar o portal Cidades no site do IBGE, que é ibge.gov.br. Cabe lembrar que, devido à pandemia, o IBGE também está realizando todas as pesquisas por telefone. Caso recebam alguma ligação, alguma mensagem de WhatsApp dizendo ser do IBGE, nós podemos confirmar a identidade do entrevistador também no site do IBGE. Então, se alguém entrar em contato dizendo que é do IBGE para realizar uma pesquisa, peça para esse entrevistador o número da matrícula. E aí, no site do IBGE, você encontra a informação se é realmente um funcionário que está entrando em contato ou se é alguém tentando se passar por nós. Tá bom? Um bom dia. Bom dia, Fábio. Obrigado aí pela sua participação conosco, coordenador regional aí do IBGE. Então, se alguém ligar aí na tua casa aí dizendo que é do IBGE, é só pedir o número da matrícula, espera um pouquinho e, logicamente, conferir o número da matrícula no site do próprio IBGE. E, logicamente, no site do IBGE você vai ter o nome da pessoa que estará no telefone ou ao telefone. Então, é importante pedir o número da matrícula para fazer a sua conferência. 8 horas mais 13 minutos. E o vereador Arildo Batista, ontem ele acabou testando e informando, né, pelas redes sociais que testou positivo para o Covid-19, né, o vereador Arildo Batista. Na manhã de ontem, essa informação chegou e ele confirmou. Arildo está há mais de uma semana em quarentena em sua residência e não compareceu à sessão ordinária realizada ontem, justificando a falta com atestado médico e comprovando os fatos de que ele está com a Covid-19. A Câmara Municipal de Jacareí, seguindo aí orientações da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que está tomando todas as providências necessárias em relação às pessoas que estiveram em contato com o vereador nos últimos dias, orientando isolamento total dos servidores próximos ao parlamentar e também do espaço físico do seu devido gabinete. De acordo com a Câmara Municipal, todas as medidas sanitárias em relação aos outros locais físicos da casa também estão sendo tomadas. Na manhã de ontem, o vereador Arildo comunicou à Câmara que não participaria da sessão para não expor outras pessoas ao risco de contaminação e aproveitou para realizar aí o teste rápido que confirmou a doença, o Covid-19. E o Arildo Batista diz que está bem, né? Diz que apenas o incômodo da febre que vai e volta, mas está bem, logo estará ao convívio aí da sociedade, o vereador Arildo Batista, que está se recuperando aí da Covid-19. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. Horas mais 14 minutos, 8h14. Deixa eu só registrar aqui a participação da nossa ouvinte pelo WhatsApp, a nossa ouvinte de sempre, a Janete Palácio, que manda aqui a sua mensagem em relação a a quarentena. Ela disse aqui que o governador disse que esse novo método é o método inteligente, então ela fica em dúvida, né? Então, os 60 dias que nós passamos pela quarentena, então não foram inteligentes? Essa é a pergunta aí da Janete Palácio. Aliás, essa pergunta todos os repórteres fizeram para o governador do estado de São Paulo, por que o termo inteligente. Depois ele desconversou dizendo que o termo não era esse, o inteligente, mas aí o que acabou ficando que essa quarentena, esse novo método é um método inteligente e, logicamente, cria aí uma subjetividade de que os meses e os dias que nós passamos nessa quarentena passada não foram inteligentes. Mas, logicamente, precisa dar uma retomada. A gente percebe aqui que em um mês, mais de 1 milhão de postos de trabalho foram fechados. É lógico que tem que ter uma segurança para tudo isso, tem que ter uma segurança. Por exemplo, eu fiz um questionamento aqui em relação aos shoppings e eu acabo de receber também a informação aqui que alguns shoppings, né, vão dar senhas para que as pessoas entrem no recinto. Como tem um percentual
para entrar no shopping, logicamente alguém precisa controlar essa entrada no shopping. Se ultrapassou essa entrada, não dá para entrar mais. Aí só entra quando alguém sair. Então precisa ter alguém controlando com um ticket, com números, enfim, com alguma coisa para poder entrar nos shoppings, porque queira ou não queira, muitas pessoas querem realmente dar uma passeada, querem sair um pouquinho, porque muitas pessoas estão há mais de 60 dias trancadas dentro de casa e, logicamente, querem sair um pouquinho. Então precisa ter esse controle específico. Mas um detalhe importante, além do controle, que eu acho importante ter, quando se fala em abertura de shoppings, o governo do estado de São Paulo ontem já poderia colocar um adendo que, abrindo os shoppings teriam que ser responsáveis para fazer a medição da temperatura das pessoas. Acho que seria importante isso. Contribuiria com a cidade, contribuiria também com o próprio shopping. Ou seja, se eu vou ao shopping e tem alguém que faça uma medição da minha temperatura, se eu estou febril ou não, é importante para o shopping, que eu serei barrado logo na entrada, não vou entrar e expor as pessoas, e ao mesmo tempo vou ajudar a cidade a ter um controle em relação a essa pandemia. Super importante esse tipo de situação. 8h17, vamos a mais um intervalo, Robin? Já voltamos com muito mais informação. Daqui a pouquinho a participação do ex-vereador Maurício Raca, que participa conosco a partir das 8h20. O intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 21 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de quinta-feira. E o nosso convidado de hoje é o ex-vereador Maurício Raca, que está de volta aí à cena política, né? O ex-vereador Maurício Raca, ele concorreu a prefeito em 2016, ficando aí na 5ª posição, com mais de 10 mil votos. E, logicamente, aí teve vários mandatos aqui na cidade de Jacareí. Maurício Raca, muito bom dia. Obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem, hein? Bom dia, Donizete Eugênio. É sempre um prazer estar aí com você, passando algumas informações, batendo um papo com os seus ouvintes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem também. Maurício Raca, como é que tem sido essa quarentena e qual que tem sido a sua avaliação em relação aí aos desdobramentos das autoridades em relação à contaminação do Covid-19? Olha, Donizete, esse assunto que está aí afligindo toda a população, todo o Brasil, mas vamos falar da nossa cidade de Jacareí, é um assunto muito importante, muito mesmo, porque se trata de saúde pública e economia. Desculpa, estou um pouco resfriado. E também de economia. Então, as duas áreas caminham juntos. Então, e como é que faz? Da forma que está sendo feita, está errado. Eu vejo e encaro dessa forma. Por exemplo, o prefeito de Jacareí está dizendo amém a tudo que o governador fala. O Dória falou alguma coisa, ele está seguindo à risca. E não é bem por aí. O Dória não conhece Jacareí. O Dória não conhece a realidade de cada cidade. Cada cidade tem a sua particularidade, tem a sua identidade, tem as suas, o seu povo, a forma, enfim. Não adianta querer comparar tudo. Jacareí não pode ser comparado com São José ou com qualquer outra cidade da região. Então nós temos que cuidar da saúde pública, sem dúvida nenhuma. Vamos criar um protocolo de prevenção para o Covid, fazer alguma coisa com planejamento. Não é de uma forma improvisada, aconteceu não sei o que, vamos improvisar, aconteceu outra situação, vamos improvisar. Não, faz um estudo, a prefeitura tem profissionais da área para poder fazer logo um planejamento de trabalho. O senhor acha que já deveria liberar o comércio em Jacareí? Deveria ter liberado, vereador? É agora esse assunto que é tão importante quanto a prevenção. Tão importante. Inclusive, só falando um pouquinho mais de saúde, é que eu sempre defendi a saúde pública. Saúde tem que ser prioridade de qualquer governo. Isso é um fato e acabou. Então, tem que ser, por exemplo, coisas que
o prefeito algumas ações, algumas atitudes que ele tomou que eu não concordo. Por exemplo, o atendimento das crianças da UPA infantil mandar para o Parque Meia Lua. Então, fica difícil para a locomoção dos pais deixar seus filhos lá, porque aqui na UPA Central está sendo tratado os pacientes com coronavírus, né? Então não é por aí, tem que ter outras formas de ajudar todo mundo, de conter essa pandemia, mas sem mexer no tratamento das crianças e de outros pacientes com outras doenças, né, que tem que ser cuidado. A UPA, por exemplo, 24 horas que foi prometido, não foi cumprido até hoje. Então, isso é ruim, porque poderia estar ajudando as pessoas nas regiões da cidade de Salvador, de Esperança, como foi prometido em campanha. Não foi feito. E isso é ruim. Agora, em relação ao comércio, é economia. Eu, embora não esteja ocupando cargo nesses últimos 3 anos, né, mas eu tenho muita relação e amizade com muitas pessoas, e as pessoas estão recorrendo a mim. Maurício, pelo amor de Deus, eu estou perdendo o meu emprego. O comerciante está pedindo socorro porque está fechando suas portas. Como é que ele vai pagar suas despesas, o aluguel, vai pagar luz, água, funcionário? Ele tem que dispensar funcionário. Isso é a primeira coisa que ele faz. Então as pessoas estão perdendo o emprego, as pessoas estão recorrendo a mim, como fazer a básica, e eu tenho uma informação que a prefeitura recebeu mais de 10 milhões para poder ajudar nessa pandemia. Então, o prefeito tem que comprar mais cestas básicas, investir mais na Secretaria Social para poder as necessidades das pessoas que hoje estão precisando. Daqui a pouco elas voltam por emprego, ninguém está podendo trabalhar. Então vamos fazer um planejamento, como eu disse, um protocolo de prevenção para fiscalizar o comerciante se ele está agindo de uma forma responsável em relação ao vírus. Mas ele tem que abrir suas portas. Ele não pode fechar as portas. Fazer imposição, eu não concordo com um governo que seja ditador. Governo tem que ser participativo. O prefeito chegou a conversar com a associação comercial, o prefeito chegou a conversar com o Tiesp das indústrias para ver a melhor forma de fazer um planejamento de abertura. Eu vi uma entrevista do prefeito de São Sebastião, ele já está liberando tudo. As praias, o comércio ambulante, vários comércios. Porque Jacareí, que é uma cidade industrial, é uma cidade comercial, não está ainda reabrindo. Vai reabrindo gradativamente, mas bem rápido. Maurício, tem aqui só uma coisa, por favor, Maurício, quando se fala em relação a ter que abrir o comércio, logicamente a questão econômica, e isso é importante mesmo, mas não podemos esquecer da proteção das pessoas. E como é que seria essa proteção das pessoas? Porque nós estamos num período onde a curva já nem chegou, né? Nós estamos subindo o número de contaminados. Como é que seria essa proteção no meio dessa abertura direta, como o senhor fala? Mas é que eu acabei de falar, fazer um protocolo de prevenção para o comércio. E o comerciante vai abrir com responsabilidade, cumprindo um plano de prevenção, com todos os protocolos que tem de prevenção para poder abrir com responsabilidade. Se você for analisar, existem farmácias, existem supermercados, atacadões e muitos outros comércios abertos. Eu não tenho conhecimento de nenhuma desses profissionais que contraíram o vírus através desse trabalho que ele está executando. Eu não vi nenhum. Eu acredito talvez você não tenha ouvido falar. Então, pode ser feito a abertura com responsabilidade, com protocolo de prevenção. Ele vai determinar e passar para o comércio o que é que tem que ser feito e o comerciante vai cumprir, porque a prefeitura tem profissionais para poder fazer esse protocolo de prevenção. O que é que precisa? Disso e disso.
a máscara, o álcool gel, tudo o que é necessário para se fazer a prevenção. E daí abre para poder o comerciante começar a respirar, porque se começar a abrir hoje, vai levar um tempo ainda até que volte ao normal a vida de todo mundo. E eu conheço, como todos nós conhecemos, muitos pais de famílias hoje estão desempregados. E onde é que nós vamos parar isso? A economia não pode parar. O ex-vereador Maurício Raca conosco aqui, 8h30, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para falarmos justamente sobre esse ano de 2020, né, ano eleitoral. O ex-vereador Maurício Raca, que se filiou aí em março deste ano ao PRTB, que é o Partido Republicano Trabalhista Brasileiro, que é o partido aí do vice-presidente da República, né, o Mourão. Ele vai falar conosco justamente sobre a sua proposta deste ano já de 2020. Um intervalo e já voltamos com muito mais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 34, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de quinta-feira. Hoje conosco o ex-vereador Maurício Raca, que participa ao vivo aqui do nosso Jornal da Mensagem. Antes da outra pergunta, deixa eu só registrar aqui, a Fátima do Igarapé está dizendo o seguinte, que ela concorda com a abertura dos shoppings, mas também concorda que tem que haver aí a contribuição da população em medição da temperatura. Seria importante medir a temperatura. Temos que todos colaborar com isso. Também aqui a Deise passando a informação, dizendo aqui sobre a fala do Maurício Raca, dizendo, senhor Maurício, morto não paga dívidas. Problemas econômicos está acontecendo no mundo todo, no mundo inteiro. Então é melhor estar vivo para pagar as dívidas. E outra questão aqui, muita gente perguntando aqui se o vereador sumiu. Por que o vereador sumiu de Jacareí? Vereador Maurício Raca, o senhor sumiu de Jacareí? Não sumi, não. A gente tem, a gente participa de uma eleição, a gente quer estar em um cargo para poder ajudar a nossa cidade. Quando você ganha, você está lá governando, fazendo. Quando você não ganha, e eu tenho minhas atividades profissionais, pessoais, então você tem que ir. Mas sempre aqui na cidade e sempre também acompanhando o que está sendo feito pela prefeitura, pelo prefeito, porque, como eu disse, as amizades, o contato que nós temos é muito grande em nossa cidade. Então, as pessoas me ligam, eu tenho aqui na minha agenda de telefone quase 2.000 nomes. Então eu tenho uma relação com muita gente e eu estou sempre acompanhando o que está sendo feito, porque eu gosto da minha cidade e eu quero o bem da minha cidade, né? E das pessoas, e as pessoas vão recorrendo a mim com informações. Como eu disse, as pessoas de hoje estão pedindo socorro por uma cesta básica, estão pedindo socorro para comprar um remédio para o seu filho. Então, por quê? Porque ficou desempregado com essa situação do comércio, essa quarentena toda. Então, está economicamente afetando muito, mas muito as famílias. E eu queria falar, só para encerrar a área de saúde, eu tenho, por exemplo, sempre tive um carinho, uma atenção muito grande com essa área, que sempre defendi que tem que ser prioridade de qualquer governo, porque saúde não pode esperar. Eu sempre lutei muito por pacientes que estavam com essa doença terrível, que é o câncer, sempre ajudei de uma forma ou de outra, enfim. Mas, recentemente agora, um amigo, até uma liderança da cidade conhecida, indignado, brigando, e eu concordo com ele, que foi comprado uma ambulância muito pequena para transporte de pacientes que fazem hemodiálise. E que não tem a menor estrutura, o Sabitu, todo mundo conhece o Sabitu, e ele me ligou indignado, brigando, eu falei, olha, eu estou junto com você, eu comungo com sua luta, né, que tem que ter uma comodidade melhor. A cidade arrecada mais de R$1 bilhão, nós temos boa receita, tem que saber gerenciar. Eu sempre defendi que o prefeito nada mais é do que o administrador do dinheiro público.
E ele tem que ver as prioridades e fazer um governo participativo junto com a população. E ir gastando dinheiro com as necessidades, já que foram definidas como prioridade, e tudo bem. E saúde tem que ser. Agora, comprar uma ambulância que não tem a menor condição de transportar um paciente que já está debilitado, já está com problema, tem que dar, no mínimo, acomodação boa e tratamento e atenção boa para esses pacientes, não é verdade? E a pergunta chegando aqui para o Maurício Raca é por que o Maurício Raca não tenta novamente a Câmara e por que o senhor acha que este é o momento para lançar o nome para pré-candidatura a prefeito de Jacareí? Eu torci muito quando o atual prefeito, a gente sempre torce que se faça um bom governo. A gente quer que a cidade, a gente quer que resolva os problemas da cidade e das pessoas. Tem que governar para as pessoas, né? Então, a gente tem visto muita reclamação, mas é muita mesmo. A quantidade de pessoas insatisfeitas hoje é muito grande. Com esse problema mesmo da pandemia, tem que fazer reunião, por exemplo, com a associação comercial, chegar a um melhor consenso para ver o que é bom para a economia e para a saúde. Isso é uma atitude de um gestor. A gente vê aí as reclamações, por exemplo, da mobilidade urbana. Colocar a cidade todinha a 40 por hora é um absurdo, as reclamações são muitas. E foi criada essa secretaria para atender negociações partidárias. Tanto que o secretário foi opositor na campanha de 2016. Foi candidato também, hoje ele ocupa uma secretaria. E outra que ele é um advogado. E o que é que o senhor não tem assim um mestrado em mobilidade urbana. Teria que ser para um assunto tão importante da nossa cidade, motiva, que a mobilidade, Maurício, tem que ser um profissional da área. O que te motiva, então, Maurício, que te credencia a achar que esse é o momento para assumir a cidade de Jacareí nessas eleições municipais? O que te credencia? E sem falar, por exemplo, falando só concluindo a parte de mobilidade, a cidade, como sempre, cheia de radares. Então, a cidade, por exemplo, de Jacareí, ela tem algumas cidades vizinhas ficam com gozação, que eu nunca gostei, vai para Jacareí, ganha uma multa, sabe? Passe num buraco. E isso não é legal para a nossa cidade. Eu gosto da minha cidade, meus filhos nasceram aqui, eu estou aqui há 44 anos, mais ou menos. Quer dizer, é brincadeira isso, e eu não gosto de palhaçada com a minha cidade, tem que ter respeito. Agora, eu, enquanto vereador, eu fiz um projeto de lei, não fui para frente, de proibir aquele radar móvel, escondidinho, que é só para enfiar a mão no bolso do motorista, das pessoas da cidade. Então, o prefeito ele tem que olhar a cidade como um todo, as necessidades. Inclusive, eu coloco também como o orçamento da prefeitura, como o orçamento da casa. Tá então, difícil o som, né? O pai de família é o prefeito, ele tem vários filhos, cada um com uma necessidade. Então, todos têm que ser atendidos de acordo com a prioridade. Aquele filho que precisa de esporte, por exemplo, na área de esporte, eu sempre quis implantar na nossa cidade um plano de esporte que é fantástico. Construir alguns ginásios poliesportivos, não em todos os bairros porque não tem condições, mas em regiões, com várias modalidades de esporte, natação, basquete. E tem muitos professores de artes marciais que eu conheço que estão com dificuldade. A prefeitura pode contratá-los, porque você dando esporte para os jovens, para todo mundo, uma é prevenção de saúde. Outra situação, o jovem não entra no caminho errado, nós sabemos disso. Quem está no caminho errado acaba vindo. E depois promover competições interbairro. Isso é fantástico, você vai movimentar a cidade inteira. Os jovens vão se integrar todos. Isso é fantástico. Então, tem muita situação que pode ser feita para a cidade, coisa que passa prefeito, entra prefeito, passa prefeito, e eu não vejo o que é que nós estamos vendo de obras diferentes, obras que possam realmente falar que passou um prefeito pela cidade. A gente não vê nesse governo, nem no anterior,
a gente vê aquele arroz com feijão. E nesse malemar está tendo aquele arroz com feijão que eu falo, é a manutenção do dia a dia. Tem muitas ruas aí da área central cheias de mato, cheio de situações difíceis. Sabe, a cidade fica feia. E eu gosto da minha cidade, eu quero ela bonita, eu quero ela com uma qualidade de vida boa. No governo anterior e nesse governo, não vi uma casa sendo construída para poder atender a fila de espera na Fundação Prolar, que é muito grande. Cadê as casas que foram construídas? Nenhuma. Então, você não vê obras, você não vê as pessoas tendo aquilo que é necessário para o dia a dia. E é por isso que me motivou, mais uma vez, ir para prefeito. Por isso que hoje eu estou como pré-candidato a prefeito. Como vereador, fiz sempre o meu papel, cumpri sempre o meu papel da melhor forma, ajudei muitas pessoas na área social, sempre fui da área social, tanto que já fui secretário do Bem-Estar Social. 3 mandatos de vereador, sendo 2 mais votado. Já fui assessor de assuntos com a comunidade. Já trabalhei com o Emanuel Fernandes, o ex-prefeito de São José, no governo do estado. Já trabalhei na Assembleia Legislativa de São Paulo com 2 presidentes. Eu adquiri uma experiência muito boa, inclusive lá em São Paulo, onde buscar mais recurso. É muito legal essa experiência. Tem muitos projetos, programas do governo do estado, do governo federal, que eles liberam verbas. Tem que fazer projeto e saber bater na porta certa. Coisa que a gente não vê desse governo. Tá certo, então, Maurício. Essa experiência Maurício. Não adianta eu ir para vereador hoje e ficar amarrado, porque Maurício, a última palavra por favor, Maurício. Tudo. Maurício, acho que não está me ouvindo, né? Maurício não está me ouvindo, então... Tô perguntando, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Maurício? Estou. Ah, bom, tá bom, que eu pergunto aqui, não responde do lado de lá, então fica difícil, né? Então fica difícil. Desculpa. Eu fiz várias perguntas e o senhor não me deu aqui o espaço necessário para poder, né? Não ouvi, desculpa, então tá bom. Então, eu quero agradecer a tua participação conosco aqui. Nós teremos outra oportunidade para conversar, tá bom? Muito obrigado, muito bom dia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu espero que tenha respondido às perguntas de algumas pessoas, mas eu poderia falar sobre o partido? Agora não dá mais tempo, vereador. Eu perguntei várias vezes, o senhor não respondeu. Tá bom? Infelizmente, aí temos outra oportunidade, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela participação conosco, o ex-vereador Maurício Raca aí participando conosco do nosso Jornal da Mensagem. 8h46, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h49. Esporte. Segundo bloco esportivo. Alô, Luiz, chega mais. Muito bem, meus amigos, voltamos então a falar de esportes dentro do Jornal da Mensagem para o Rádio Rotativo, dizendo que a Federação Paulista de Futebol ontem, quarta-feira e terça-feira também, fez lá o seu videoconferência com os times da 4ª divisão, ou a nossa tão conhecida segundona do futebol paulista, essa segundona que esse ano tem 42 clubes, e a reunião girou tudo em torno da volta, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas tem aquele ditado, né, daquelas reuniões que eu gosto sempre de usar, que ficou decidido que nada está decidido. A única coisa que foi comentado nessa reunião foi o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, que disse o seguinte para os clubes: olha, vocês têm que fazer um campeonato mais econômico, porque a situação não está fácil. Olha, veja só, meu caro dono e amigos do jornal, é a mesma coisa que aquele juiz, né, que dá uma sentença de condenação obrigando um morador de rua, um sem-teto,
cumprir prisão domiciliar, porque é a mesma coisa dizer para os times da quarta divisão que eles têm que fazer economia. Ora, meu caro, a economia já é feita, as coisas é feita no suor, sangue e suor, dentro da quarta divisão. Não tem esse negócio de esbanjamento. Então, desnecessário a fala do presidente pedindo que os clubes sejam mais econômicos na quarta divisão. Ora, bolas, hein, meu caro? E o Corinthians, em sub-20, sub-23, dispensas já acontecendo. E o que me assustou muito, meu caro Doni e amigos, é o seguinte: foi vazado, passou, né, que passa mesmo, reunião de muita gente, você não pode acreditar que as coisas vão ficar ali, as 7 chaves ali, não. Vejam só, jogadores sub-20 do Corinthians, mas não é só o Corinthians também não, vamos já dizer, já de antemão, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, enfim, todos os grandes clubes, têm na base sub-20 jogadores com salários variando de 80 a 100 mil reais, jogadores com 17, 18, 19 anos, né, e por aí, minha gente, olha só, essa molecada com salário variável de 80 a 100 mil reais, por isso que vem aquela coisa que eu me permita falar, né, depois da pandemia, as coisas vão mudar, esse é um discurso, né, todo mundo, aliás, que se Deus quiser que mude mesmo, mas vai mudar sim para outros segmentos, menos para o futebol, porque imagine só um sub-20 a sub-23 com salário, uma criançada, uma molecada de 80 a 100 mil reais. No futebol vai passar a pandemia, mas não vai dizer que vai tudo ser diferente, não, vai continuar a mesma coisa de tantos anos, jogador de base ganhando uma fortuna, e enfim, é o futebol brasileiro que me assusta muito. E o Luxemburgo, hein? Luxemburgo está aí, já falou lá atrás e continua fazendo os movimentos para que o Campeonato Brasileiro futuro seja modelo mata-mata, e ele está aí rodando, fazendo as conferências pessoais dele aí, para ver se consegue fazer o mata-mata no brasileiro. Eu já vou deixar registrado, eu não gosto, não acho justo o mata-mata para qualquer campeonato. Quem ganha, quem se estrutura melhor, passa o ano inteiro pontuando, essa é a melhor forma que existe para um campeonato. E no mercado da bola, Casemiro renovou com o Real Madrid até 2023. Tudo porque uma pós-sondagem do Manchester United em cima do Casemiro. O Real foi lá, antecipou o seu contrato, já prorrogou o seu contrato, então renova o contrato de Casemiro para 2023, hein? Sexta-feira, amanhã, meus amigos, preste atenção, vence o prazo do Cruzeiro para pagar 11 milhões de reais. Condenação à FIFA, né, ao time lá dos Emirados Árabes, o Al-Ahly, e ele, vejam só, 11 milhões, já perdeu 6 pontos, menos 6 pontos na Série B, e se não pagar, mais 6 pontos, ou seja, vai para 12 pontos, e o prazo vence amanhã. Não sei o que está acontecendo lá pela Toca da Raposa, o que estão correndo atrás de quem para salvar o Cruzeiro. E veja só também, para finalizar, olha só os senhores, hein? Olha só como é que pode ser um negócio desse. Futebol brasileiro está numa situação difícil, e com a pandemia vai ficar 10 vezes 3, muito pior ainda com a situação que está. Até se resgatar um futebol brasileiro aonde parou no mês de março vai ser muito difícil. E os clubes cariocas são 2, na verdade. Então é o Vasco e o Botafogo, vamos citar aqui já. Fala-se em Yaya Touré, sonho de consumo do Vasco, do Botafogo. Fala-se que Balotelli, até o Balotelli está na reta de um time carioca. Minha gente, estão devendo tudo, devendo a alma, e ainda se mete para falar isso. Agora, dizer que estamos fazendo para levantar o moral, levantar o ego, para com esse discurso, para com isso, para de fazer devaneio, para de querer fazer o torcedor brasileiro, né, do clube de besta, de bobo, né, dizer que vai trazer Yaya Touré, Balotelli para o futebol carioca. Para com isso, vocês estão devendo salário de 6 meses atrás, gente. Vamos melhorar essa conduta aí. Por isso que eu digo, vai mudar alguma coisa após a pandemia?
Pode ser no segmento, deve, e oxalá que mudem. Mas no futebol, meu caro Doni, amigos do Jornal da Mensagem, não vai mudar e eu vou voltar às 10h30. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Um abraço para você. Você volta daqui a pouco às 10h30 com outras informações do esporte também. 8h mais 56 minutos. Olha aqui, a Prefeitura de Jacareí está cadastrando até o sábado agora os interessados em adotar animais de grande porte resgatados nas ruas. O edital com todos os critérios para adoção foi publicado no Boletim Oficial do dia 22, hein? Os munícipes que se interessarem em adotar devem protocolar o pedido junto ao Atende-Bem da Prefeitura, fica ali na Praça dos Três Poderes, no centro, até sábado, no horário das 7h30 às 5h30, expressando aí sua intenção em adoção, apresentando os documentos necessários para a adoção deste animal. Então pode ser pessoa física, né? Cópia da cédula de identidade, cópia do cadastro de pessoa física, comprovante de endereço, aí todos os documentos necessários. Então, portanto, interessados em adotar animais de grande porte resgatado nas ruas aqui em Jacareí até sábado. E outra informação que chega, né, em relação a esse período de pandemia, todo mundo tem utilizado mais aí as redes sociais, mas nem todo mundo tem tido acesso às redes sociais. Mas tem um número e um dado interessante que foi divulgado, destacando que 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. 134 milhões de pessoas que acessam a internet. Ou seja, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, então tem mais de 70 milhões de pessoas ainda excluídas das redes sociais do nosso Brasil. As informações são da pesquisa TIC Domicílios de 2019 e o mais importante levantamento sobre acesso à tecnologia da informação. Conforme o estudo, 74% dos brasileiros acessou a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. 8h mais 58 minutos, 8h58, e até para fechar o nosso jornal, é importante que agora nesse mês de junho que entra, vai haver a definição ainda se as eleições municipais serão prorrogadas ou não. As eleições acontecem em outubro, mas por conta da pandemia, por conta aí da quarentena, por conta da pandemia, por conta do vírus, existe essa especulação aí de adiar ou não as eleições municipais. Então, segundo alguns especialistas, adiar é muito difícil, até mesmo o Supremo tem já um parecer verbal sobre isso, né? Que adiar é muito difícil, porque para adiar as eleições você teria que prorrogar o mandato daqueles que já estão, por exemplo, daqueles que estão saindo. E para prorrogar você tem que mudar a Constituição. E, logicamente, se você prorrogar, você reduz o tempo de quem vai entrar. Então não é tão simples assim definir o cancelamento das eleições municipais deste ano. O que alguns especialistas dizem é que as eleições podem acontecer entre o mês de novembro e dezembro. As eleições municipais, no mês de novembro e dezembro. Então, por isso que algumas pessoas às vezes ficam chateadas com as questões eleitorais, mas muitos, os pré-candidatos, estão já fazendo já suas campanhas, já estão falando, já estão se organizando, conversando, se articulando, porque as eleições vão acontecer ainda no final de ano. As eleições vão acontecer. Ou outubro, ou novembro, ou dezembro. As eleições vão acontecer ainda neste ano de 2020, as eleições municipais. Muitos admitem que não é justo prorrogar o mandato daqueles que estão e, logicamente, reduzir o mandato daqueles que vão entrar. Então, um detalhe, né? Muitas pessoas que acompanham, outras pessoas ficam indignadas com a questão política, mas é importante que a questão política faz parte da nossa vida. Com pandemia ou sem pandemia, as eleições devem acontecer ainda no final do ano de 2020. O parecer ainda vai sair, mas pelo andar da carruagem, as eleições devem acontecer entre novembro e dezembro em todo o país. Muito bem, fechamos o nosso Jornal da Mensagem nesta quinta-feira. Estaremos de volta daqui a pouco, às 10h30 da manhã, depois ao 12h15, com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um abraço para você, obrigado pelo carinho, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.